Boa noite, pessoal. Hoje eu, Gabriel Camargo dos Anjos e a Jéssica Góes Scala iremos apresentar o resumo do artigo Representação de grafos no computador. Então vamos começar pelos conceitos básicos. O que são os grafos? Grafos são estruturas matemáticas que podem representar um número surpreendente de relacionamentos entre pares de objetos e ajudam a resolver problemas de conexão entre eles. Os objetos são os vértices ou nós do grafo. Já os relacionamentos são as suas arestas. Então, nesse exemplo, o que seriam esses objetos? Eles são os nós ou vértices, que nesse caso estão sendo representados por essas bolinhas, o A, o B e o C. E como a gente sabe que eles têm um relacionamento? Observando as arestas, que são as linhas. Nesse caso aqui, nós também podemos ver que as linhas contêm uma seta. Quando isso acontece, quer dizer que o grafo é direcionado e contém um sentido definido. Então, eu posso ir de B para A, porém não posso ir de A para B, porque a seta está partindo de B. Se não houvessem setas, nós poderíamos dizer que seria um grafo não direcionado. Outra coisa que é importante observar é os pesos, que seriam os valores numéricos, o 5, 4 e o 3 das arestas. E por que a gente usa? Normalmente, ele é usado para resolver problemas que envolvem distância ou custos. Então, por exemplo, quando a gente tem que descobrir a menor distância para um trajeto X, a gente tem pesos e esses pesos são chamados de... o grafo é chamado de grafo ponderado. E sem esses pesos, seria um grafo não ponderado. Agora a gente vai falar sobre representação no computador. Existem duas representações muito comuns, que são matriz de adjacências e lista de adjacências. Começando então pela matriz de adjacência. Aqui nós temos uma matriz quadrada com 8 linhas e 8 colunas. Quando a gente tem uma matriz quadrada, os algarismos eles são formados por zeros e por uns. O algarismo 1 representa a existência de uma aresta interligando dois vértices. Já o algarismo 0 representa que não há essa ligação de uma aresta com dois vértices. A gente pode olhar que existe um relacionamento entre 1 e o 8. Então, se a gente voltar lá na matriz e buscar pelo 1 e pelo 8, a gente pode ver que vai estar com o número 1. Então, está certo, porque existe um relacionamento. A mesma coisa se a gente buscar pelo número 8 e pelo número 1. Então, número 1 aqui está certo. Outro exemplo, se a gente buscar pelo 5 e o 2, a gente também pode ver que tem um relacionamento. Então, olhando na matriz agora, buscando pelo 5 e pelo 2, pode ver que tem o número 1. E se a gente buscar pelo 2 e pelo 5, a gente pode ver que também vai ter 1. Perfeito. Agora, vamos tentar buscar pelo 1 e pelo 8, pelo 4. Aqui no grafo a gente pode ver que eles não estão relacionados. Então, voltando lá na matriz, 1 e 4, a gente pode ver que tem o número 0. Então, não tem um relacionamento aqui. Se a gente buscar pelo 4 e pelo 1, a gente pode ver também que não tem um relacionamento, porque tem um número 0. Agora, para um grafo direcionado. Quando a gente tem um grafo direcionado, esse grafo tem setas entre os relacionamentos. Então, antes a gente tinha buscado pelo 1 e pelo 8. Agora vai ser um pouquinho diferente aqui na matriz, porque se a gente buscar pelo 1 e pelo 8 aqui, a gente pode ver que vai ter o número 0. Por quê, né? Porque aqui no grafo, o que está relacionado é o número 8 com 1. Então, voltando na matriz, número 8, número 1, aqui a gente tem o algarismo 1. Então, existe um relacionamento entre eles. Então, o que muda quando a gente tem um grafo não direcionado para quando tem um grafo direcionado é isso, simplesmente. Agora vamos falar sobre a lista de adjacência com grafo não direcionado. Então, aqui na lista de adjacência, a gente vai ter uma lista com os números que são os vértices. Então, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. E, então, olhando para o 1 aqui, a gente pode ver que ele tem um relacionamento 8. Aqui na lista, então, ele vai estar com 8 aqui. Isso para um grafo não direcionado. Para um grafo direcionado, vai ser assim. Por exemplo, aqui a gente tem o vértice 1 e o vértice 8. A gente pode ver que o vértice 8 que está para 1. Então, se a gente buscar aqui na nossa lista de adjacência, se a gente buscar pelo 8, a gente pode ver que tem 1 aqui. Porém, se a gente buscar pelo 1, não vai ter 8. Então, está certo. Olhando aqui para o 4 agora. O 4, ele está com relacionamento entre o 5 e o 8.
Então, na lista de adjacência vai ter o 5 e o 8. Agora a Jéssica vai falar para a gente um pouco sobre os algoritmos. Após entender como construir grafos, vamos explorar como percorrê-los através de 3 algoritmos famosos: busca em profundidade e busca em largura, e também o busca em caminho mínimo. Tanto busca em profundidade quanto largura objetivam visitar vértices sem repeti-los. Ou seja, eu vou caminhar por todos os vértices do grafo, sem repetição. Já o de caminho mínimo, ele trabalha com grafos ponderados, ou seja, grafos que contêm pesos, valores. E o intuito é chegar em um destino pela rota mais curta. Importante observar, nesses algoritmos, como cada um percorre os vértices de forma distinta, quais as estruturas de dados utilizam, como fazem o salto para o próximo vértice e como finalizam esse algoritmo. Trabalhando com busca de profundidade, nós observamos logo de cara o uso de listas de adjacência e pilha. Começando com o vértice 0, notamos que esse vértice deve ser colocado na pilha. E vamos agora visitar a sua lista encadeada. Ela começa com 1, que também deve ser colocado na pilha. Não vamos terminar a lista encadeada do 0, ou seja, não passamos para o 3. Esse algoritmo vai imediatamente para a lista encadeada do 1, que foi o último vértice a ser visitado. Então, ela contém o 0, que já está na pilha, portanto é ignorado. Passamos para o 2, colocado na pilha. Do 2, vamos visitar a lista encadeada do vértice 2, que contém o 1, que também já está na pilha. Observe agora que começamos o processo de desempilha, ou seja, listas encadeadas completamente visitadas, elas começam a ser desempilhadas. Então, continuando nessa mesma lógica, vamos para o próximo vértice. Esse próximo vértice é o vértice 0, a gente volta lá no vértice 0, que tinha o elemento 3. Esse elemento 3, ele é desempilhado. Voltando para ele, temos o 0, que também já foi visitado, e assim nós terminamos a varredura no algoritmo. Busca em largura. Busca em largura trabalha com fila e com um vetor que calcula a distância. Ele percorre de uma forma diferente. Como assim? Então, escolhendo um ponto de partida, nós vamos visitar toda a lista encadeada desse vértice. E depois pulamos para a próxima, para a outra, até chegar na final. Escolhendo como ponto de partida o vértice 0, vamos colocá-lo na fila. Qual a distância de 0 para 0? Bom, se não me movo, essa distância é 0. Agora visitamos o próximo elemento, que é o 1. Qual a distância? Sempre com um ponto de referência sendo o vértice 0. Qual a distância do vértice 0 para o vértice 1? É um salto só. Coloca aqui o 1. Esse processo é feito e a gente vai caminhando para cada vértice desse grafo, até finalizá-lo. Agora o último algoritmo, o caminho mínimo. Nós temos um vetor, e nesse vetor é colocado o infinito, porque é um valor desconhecido. As distâncias são desconhecidas. Note que agora a gente trabalha com pesos, como 2, 2, 2, 4 e 5. Começando com o vértice 1, observamos qual a distância do vértice 1 para ele mesmo. 0. Indo para o vértice 0, que é o próximo da lista encadeada. Qual a distância do vértice 1 ao vértice 0? 2. Coloca-se o 2 aqui. Qual é a distância do vértice 1 para o vértice 2? A distância é 4, é colocado aqui. Então, isso é feito de forma repetida. O salto para a próxima lista é feito olhando aqui o vetor de distâncias. Então, qual é a menor distância? Agora eu estou falando para o salto para uma próxima lista encadeada. No vetor de distâncias, a gente vê que a menor é 0. Então, eu pulo para a lista encadeada do 0, vou fazendo esse processo de forma repetida. E caso eu encontre uma distância menor, eu substituo no vetor, até a gente chegar nesse resultado. Ou seja, vértice 0, qual a distância de V1 a V0? 2.
a distância do vértice 1 para ele mesmo, 0, e por aí vai. Aqui, nós demonstramos de forma concisa quais são os 3 algoritmos mais famosos. Muito obrigada!